Estudo do Apocalipse. O primeiro selo diz assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Há muitas pessoas que têm pensado, muitos cristãos evangélicos, que têm pensado que essa pessoa do cavalo branco, esse cavaleiro do cavalo branco é Jesus, mas não tem nada de Jesus. Porque quem abriu o livro foi Jesus. Foi ele que abriu o livro. Foi ele que abriu o selo. Então como é que ele pode ter aberto o selo e ele mesmo sair? Ele mandar, dar a ordem para ele mesmo sair? Não tem a mínima verdade disso. A verdade é que esse elemento, esse cavaleiro no cavalo branco, ele é o anticristo. Ele tem a aparência de Jesus. Veja, como tantas pessoas acreditam que seja Jesus, justamente porque tem o espírito do engano. É assim que o anticristo vai se manifestar. Ele vai ter, aliás, ele já tem a aparência, né? Nós temos já anticristos nesse mundo. Aqueles que têm a aparência de cristãos, aqueles que têm a aparência de generosos, de religiosos, de caridosos, aqueles que têm aparência santa, mas não tem nada de santo. Diz assim: eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Então é o cavalo que é branco, não é ele não. Mas ele, naturalmente, se apresenta de branco porque ele quer fazer as pessoas pensarem que ele é da paz. Esse elemento aqui é o anticristo, que já está funcionando. Eu não digo que a pessoa do anticristo já está aí. Não, eu creio que a pessoa do anticristo é outra pessoa que vai vir, que vai assumir o lugar do que já está preparando para o anticristo. Há uma preparação no mundo inteiro para a chegada do anticristo. Você não vê falar em paz, você não vê aí tantos movimentos em nome da paz, os grandes governantes falando em paz, falando em nova era, né? Novos tempos, né? Falando em ecumenismo. Você não tem ouvido falar sobre isso? Tudo isso é um preparo para a manifestação do anticristo. Ele vem como se fosse o guardião da paz. E as pessoas, muitas pessoas, muitos cristãos já estão caindo nesse engano. Quando fala sobre ecumenismo, isso aí é uma armadilha, é uma arapuca do anticristo. O ecumenismo nada mais é do que uma armadilha, do que um projeto do anticristo que já foi bolado há muito tempo, que está sendo colocado em prática. E quem não é a favor do ecumenismo vai ser chamado de herege, já é chamado de seita, como nós da Igreja Universal do Reino de Deus temos sido chamados. Nós temos sido pichados de seitas justamente para nos separar dos outros, porque os outros estão fazendo aliança com a Babilônia, estão fazendo aliança com o imperador, os outros estão trabalhando juntos, todos num só espírito, todos trabalhando num só desejo: preparar a cama para o anticristo. Lembra, antes de Jesus vir a esse mundo, não houve uma preparação? João Batista não preparou o caminho do Senhor? Também o diabo tem feito isso. O diabo tudo imita as coisas de Deus. Você vê os sacrifícios do passado que havia no Velho Testamento, o diabo tem feito até hoje. Não tem imitado os sacrifícios? Muito bem. O anticristo, por que ele é chamado de anticristo? Porque ele tem a aparência de Cristo, mas é anticristo, é opostamente ante o Senhor Jesus. É totalmente contra, radicalmente contra o Senhor Jesus. Quer dizer, é o diabo em figura de gente. Então, esse elemento, esse personagem, ele aparece no mundo como o precursor da paz. Por isso ele está num cavalo branco. E o seu cavaleiro, ele tem um arco, não é isso? Vi e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco.
Você deve observar direitinho quem anda com alguma coisa na mão por aí, pelo mundo inteiro. E foi-lhe dado uma coroa. Quer dizer, foi-lhe dado uma coroa. Ele não teve uma herança de uma coroa, não. Ele recebeu uma coroa. Quer dizer, o anticristo recebe uma coroa. Ele não herda uma coroa. Ele já não é rei desde o início. Ele já não reina desde o início. Ele já não tem a coroa como uma herança. Não, é-lhe dado uma coroa. É-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer. Não quer dizer com isso que ele venceu. O diabo, ele venceu, mas não está mais vitorioso. Ele venceu no início, quando Adão deu a autoridade dele, a autoridade que Deus lhe havia dado, concedido, Adão passou para o diabo. Então, naquele momento, ele venceu e fez desse mundo uma balbúrdia, uma desgraça, o reino das trevas, o reino de Satanás. Por isso também você pode verificar que esse mundo está perdido. É um mundo cheio de injustiça, de corrupção, de sujeira, de maldição. Por quê? Porque o império das trevas. Porém, Jesus veio a esse mundo e resgatou o reino de Deus. Só que esse reino de Deus é só para aqueles que o aceitam, que se inclinam, que se entregam para ele. Então, o diabo veio vencendo para vencer, mas não venceu. Não quer dizer com isso que ele venceu. Minha amiga, meu amigo ouvinte, esse anticristo é a preparação para os próximos eventos, os próximos selos, porque são 4 cavalos, 4 cavaleiros e 4 cavalos. Então, esses 4 cavalos, eles saem galopando, eles saem juntos. Sai primeiro o cavalo branco, que traz uma ideia de paz, para que o mundo fique impressionado, para que o mundo o aceite. Ah, que homem maravilhoso! Ah, que homem de paz! Ah, que homem santo! Você verifica que está havendo uma união dos países em todo o mundo. Antigamente, era reinados. O mundo era governado pelos reis. Depois dos reis, nasceu a democracia. A democracia, então, veio dar um basta para o anticristo, para o projeto anticristão. Porque a democracia é o poder que sai do povo para o povo. Então, isso veio bloquear um pouco os intentos da Babilônia e do anticristo. Então, nasceu a democracia. Com a democracia, esfacelou a Babilônia. Então, o que ela faz agora? Ela trabalha no sentido de unir, em cima desses blocos, unir os blocos em todo o mundo, para que haja menos mandantes, menos governos. Ainda que seja democracia, mas eles têm o domínio sobre aqueles que estão tomando conta de cada país e, consequentemente, tomarão conta desses blocos. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, tudo isso é para trazer a autoridade máxima, no fundo, para uma só pessoa, justamente para o anticristo. E aí, quando ele tiver a autoridade total, quando todos os povos estiverem para o adorarem, para caminharem com ele, então vem a abertura do segundo selo. Mas eu quero dizer que antes da manifestação do anticristo, a igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada. Você pode verificar quando Jesus fala para a igreja em Filadélfia, capítulo 3 e versículo 10, que diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E a igreja de Filadélfia é uma igreja pura. Então, a igreja do Senhor Jesus será arrebatada antes da manifestação do anticristo. Porém, como as coisas estão caminhando para a preparação do anticristo, para a chegada do anticristo, então eu sei que a igreja vai ser arrebatada bem breve. Aleluia. E é isso que nós temos que aguardar. Você tem que estar preparado, você tem que estar vigilante para que não seja pega de surpresa. Estudo do Apocalipse. Voltando ao estudo apocalíptico,
especialmente agora que nós estamos falando sobre a abertura dos selos, eu quero antes fazer aqui uma recapitulação bem rápida, bem breve, para você se situar, para você saber o que vai acontecer antes da abertura desses selos. Porque no capítulo 4 do Apocalipse, nós temos a visão de João do trono de Deus, a preparação para a abertura dos selos, das trombetas, para o julgamento do juízo. Então, ele começa o capítulo 4 dizendo assim: depois destas coisas, quer dizer, depois da igreja ter sido advertida. Nós temos no capítulo 2, no capítulo 3, aquelas cartas do Senhor Jesus para a igreja. No capítulo 4 diz, depois destas coisas, quer dizer, é a última parte do Apocalipse. A última parte do Apocalipse é o capítulo 4 em diante. É a terceira e última parte. Então, no capítulo 4, nós temos a visão geral do trono de Deus, do trono armado no céu, conforme disse João. No capítulo 5, nós temos a apresentação, a transferência da glória do Pai para o Filho. Jesus, então, é glorificado. Ele é apresentado como o leão da tribo de Judá, o único capaz de abrir o livro que estava na mão direita do Deus Pai. Então, todos os anjos, todas as miríades celestiais, os 4 seres viventes, a igreja já arrebatada, então todos glorificam o Senhor Jesus, dizendo assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então, Jesus é glorificado por todos. Por quê? Ele foi o único digno de tomar o livro da mão direita do Deus Pai e abrir os selos. Mas veja que a igreja já foi arrebatada. Antes de Jesus abrir os selos, a igreja já foi arrebatada. E nós vamos conferir isso, esse arrebatamento, lá no livro de Tessalonicenses, quer dizer, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Então nós vamos falar agora de como vai acontecer antes da abertura do primeiro selo. Nós falamos sobre a abertura do primeiro selo, mas agora eu quero fazer uma reflexão do que já passou antes da abertura do primeiro selo. Então, veja o que vai acontecer conosco, com a igreja do Senhor Jesus. Veja o que vai acontecer com os redimidos, com os convertidos mesmo, com os nascidos da água e do Espírito Santo. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Não queremos, porém, irmãos. Quer dizer, Paulo está escrevendo a quem? Ele está escrevendo aos irmãos, na fé, aos convertidos, aqueles que estavam vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então ele diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Quer dizer, ele estava se referindo aos que morreram em Cristo, os que morreram com a sua fé no Senhor Jesus. Como muitas pessoas estão morrendo na sua fé no Senhor Jesus, então esses estão incluídos. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Paulo está falando assim, os que se entristecem quando morre alguém, se entristecem porque não têm esperança, eles não sabem para onde vão. Eles não têm convicção para onde vão, não é verdade? Mas os cristãos, os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus, os praticantes da palavra
do Senhor Jesus, estes estão absolutamente convictos. A morte para eles não é o fim, a morte para eles é o início de uma vida plena na presença eterna de Deus. Mas os outros não. Os outros que morrem sem ter aceitado o Senhor Jesus, sem ter entregue suas vidas para o Senhor Jesus, sem ter caminhado, vivido, pautado as suas vidas dentro da palavra de Deus, então esses morrem sem esperança. Então ele continua dizendo: pois se cremos que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Quer dizer, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também temos que crer que mediante o Senhor Jesus, nós também morreremos, mas ressuscitaremos. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Veja bem, ele falou dos mortos, os mortos em Cristo, os mortos na fé no Senhor Jesus. Agora ele está falando sobre os que ficarem vivos até a vinda do Senhor. Nós, os que ficarmos vivos, até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quer dizer, o Senhor Jesus vai descer dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, primeiro os mortos vão ser ressuscitados. Primeiro, aqueles que morreram no Senhor Jesus, aqueles que morreram na fé, esses vão ser ressuscitados. Mas eu quero deixar bem claro aqui que a fé no Senhor Jesus não é esse acreditar no Senhor Jesus simplesmente, não. Essa crença no Senhor Jesus significa uma vida entregue 100% ao Senhor Jesus, totalmente, e vivida dentro da sua palavra. Não adianta a pessoa aceitar Jesus como Senhor, como Salvador, e viver uma vida de acordo com a sua vontade própria. Então, a pessoa tem por obrigação, se ela realmente é nascida de novo, então ela vive com a sua vida de acordo com o Senhor Jesus, porque ela já não mais se pertence. Isso é uma coisa natural, porque o Espírito Santo fala, então, viver de acordo com a vontade de Deus. Então é esse cristão, o cristão autêntico, não é o cristão de papel, não é aquele cristão que diz: eu também sou cristão, eu também creio em Jesus. Não é esse. É o cristão que vive de acordo com a palavra de Deus. É o cristão que não se prostitui, é o cristão que não é viciado, é o cristão que não é mulherengo, é o cristão que não tem amantes, é o cristão que não vive a fumar, não vive a beber, é o cristão que não vive a pecar constantemente. Não, é o cristão que pauta a sua vida dentro da palavra de Deus. Não vou dizer que ele é perfeito, porque nenhum de nós somos perfeitos, mas é aquele cristão que vive dentro de um contexto de tal forma que a sua consciência fica limpa o tempo todo. Ela não tem o que acusá-lo. Então, esse é o cristão que nós estamos falando, que procura observar a palavra de Deus, que procura viver o seu cristianismo exalando o perfume do Senhor Jesus. Esse é o cristão que eu me refiro. Não é o cristão que fajuto que existe por aí, não. Então, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Jesus vai vir em três fases. A primeira fase é antes da abertura do primeiro selo. Portanto, entre o capítulo 5 e o capítulo 6, nós temos aí uma pausa. Nós temos a pausa que é a regeneração, que é o arrebatamento da igreja. Então, os mortos ressuscitarão, primeiro os mortos em Cristo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens,
para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, você que sofre, nós que sofremos perseguições, tribulações, maledicências, injustiças, e as injustiças às vezes dentro da própria igreja, as injustiças dentro da própria casa, tudo isso não é nada em comparação com aquilo que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Portanto, vale a pena a gente manter a perseverança para que nós não venhamos nunca perder essa glória, esse tesouro incalculável, esse tesouro que ninguém pode roubar. Somente nós podemos jogar fora esse tesouro. Ele está em nossas mãos e somente nós podemos jogá-lo fora quando nós nos rebelamos contra a palavra de Deus. Portanto, é importante que você saiba disso. A sua salvação, somente você pode jogá-la fora. Ninguém mais pode fazer isso. O diabo não pode roubar a sua salvação. Ele não pode. Ele não pode roubar a nossa salvação. Então, somente nós temos a autoridade sobre a nossa salvação, de jogá-la fora ou de conservá-la. Quando nós nos rebelamos contra a situação, quando nós desanimamos da fé, quando nós damos de ombros e falamos, sabe de uma coisa? Eu não vou fazer, não vou mais na igreja, não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo. Eu vou viver a minha vida. Então isso quer dizer, a pessoa está jogando fora o seu tesouro precioso, que é a sua salvação. E é claro, se ela toma essa atitude, o diabo agarra e aí ela fica perdida mesmo. E a Bíblia fala que é impossível outra vez renová-los. Quando uma pessoa joga fora a sua salvação, diz a palavra de Deus que é impossível outra vez renová-los. Porquanto experimentaram um dom gracioso de Deus, experimentaram a glória de Deus, o Espírito Santo, e de repente joga fora tudo isso, então não tem mais arrependimento para elas. É muito dura essa palavra, não é? Mas eu quero que você saiba da importância que tem de guardar esse precioso depósito, esse tesouro que você tem dentro do seu coração, que é a sua salvação. Então vale a pena gemer, sofrer, passar pelas pequenas tribulações, mas manter, guardar, proteger a nossa salvação, porque ela tem um preço incalculável. A riqueza desse mundo passa, tudo acaba, tudo cessa, mas aquele que vive de acordo com a palavra de Deus, esse se mantém vivo por toda a eternidade. Minha amiga, meu amigo ouvinte, então essa era a palavra que eu queria dizer antes de dar continuidade à abertura dos selos, tá bom? Então você, se ficar viva, nós ficarmos vivos até a vinda de Jesus, antes da manifestação do anticristo, nós seremos arrebatados. Se nós morrermos, nós ressuscitaremos primeiro e depois os que ficarem por aí, que estiverem firmes no Senhor Jesus, serão arrebatados. E aí todos nós estaremos encontrando com o nosso Senhor dos ares. Aí a igreja vai ser retirada da terra. Com ela também o Espírito Santo já não vai mais agir na terra. Então o mundo vai cair numa frieza total. E aí manifesta o anticristo. Estudo do Apocalipse. Antes da abertura do primeiro selo, quer dizer, antes da manifestação do anticristo. A manifestação do anticristo é o primeiro selo. Antes da abertura do primeiro selo, o Senhor Jesus vem tirar a sua igreja, tomar a sua igreja. É como se ele dissesse assim, olha, não, o anticristo, o meu inimigo, vai se manifestar, porque eu vou permiti-lo. Mas antes, eu vou tirar aquilo que é meu, que eu conquistei no Calvário. As dores que eu senti, o abandono, o meu afastamento do meu Pai por causa deles,
foi muito cruel, foi muito doloroso para mim. E eu não posso deixá-los, à míngua, sofrerem o mesmo que os ímpios que não me aceitaram vão sofrer. Não, então vem cá, minha igreja, e arrebata a igreja. Primeiro ressuscita os mortos, em seguida vem o arrebatamento da igreja. Muito bem, aí vem a manifestação, abre-se o primeiro selo, conforme ele diz aqui, vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Bem, nós já falamos sobre esse elemento, esse desgraçado chamado Anticristo. Ele vem em nome da paz. Ele vem com aparência de paz. Ele vem com aparência de santidade, de pureza, de limpo, de íntegro. Ele vem para que todo mundo se curve perante ele, o aceite e acredite que ele realmente é de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre ele, sobre essa época. Justamente o versículo 1 e 2 do capítulo 6 de Apocalipse combina com o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo ele fala a respeito desse tempo. Ele diz assim, irmãos, ele está falando com os irmãos, ele não está dizendo para os incrédulos, não, ele está falando com aqueles que são de Deus, aqueles que nasceram de Deus, aqueles que venciam, que estavam vencendo o pecado, que estavam vencendo a carne, vencendo o diabo, por causa da fé do Senhor Jesus. Então ele diz assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, o apóstolo Paulo está apenas lembrando aquilo que os apóstolos vinham pregando para os discípulos, para os convertidos. Olha, Jesus vai voltar para pegar a gente. Ele vai vir aí, o dia dele vai ser como ladrão. Você tem que estar sempre vigilante. Você tem que estar vigiando e orando. Você não pode pestanejar, você não pode cochilar. Tem um ditado aí que diz, cochilou, cachimbo cai. Então tem gente que cochila na sua fé, cochila quando dá vazão à sua carne, cochila quando dá de ombros, desanima. Meu Deus, você não pode cochilar, você não pode diminuir a atenção, a vigilância da sua vida eterna, da sua salvação. Porque Jesus vai vir como ladrão. Você sabe quando vem um ladrão? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E aí está a vantagem do ladrão, o elemento surpresa. Porque as pessoas estão dormindo tranquilas, estão lá com a janela aberta e tal. De repente, quando menos espera, tem um ladrão dentro de casa. E aí, quando acorda, já é tarde, porque o ladrão já tem o domínio de tudo. Assim vai ser a vinda do Senhor Jesus, antes da manifestação do Anticristo. Ora, Jesus falou isso. Venho como ladrão. Eis que venho sem demora. Portanto, guardas o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então, o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Nós estamos inteirados com precisão. Em precisão de quê? Do dia? Não, mas que o Senhor Jesus vai voltar. Você sabe disso, todo mundo sabe, aliás, o mundo inteiro sabe. Com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. Quer dizer, inesperado. Aí ele diz assim, quando andarem dizendo paz e segurança, veja se não é isso que está acontecendo no mundo hoje. A união, né, do mundo em blocos, né, o bloco da Europa, né, América do Sul também se unindo, também os Estados Unidos
Canadá e México, todo mundo se unindo, se armando para comercializarem entre si, para uma formação de blocos. Eu acredito que serão 10 blocos, porque a besta terá 10 chifres. Então são 10 blocos. Então é o bloco europeu, é o bloco americano, é o bloco sul-americano, né? É o bloco andino, etc, etc, etc. Então está acontecendo justamente isso. Eles falam muito em nova era, novos tempos, em paz, paz entre as religiões, não é isso? Eles não têm falado isso? Eles não têm falado assim, vamos juntar, vamos unir as nossas religiões em nome do ecumenismo, vamos juntar, mesmo que você tenha a sua fé, tudo bem, não tem problema não, a gente pode sentar na mesma mesa, comer o mesmo pão e cada um viver a sua própria fé, mas vamos viver em paz. Quer dizer, há um trabalho intenso em todo o mundo para fazer o ecumenismo. Bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, o apóstolo Paulo está dizendo justamente isso. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Vem como a dor do parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. É muito forte isso. Quer dizer que quando a coisa estiver, o anticristo, o cavalo branco, estiver caminhando pelo mundo, pregando a paz e pregando o ecumenismo, quer dizer, levando as pessoas a beberem, daquele vinho que leva as pessoas a pensar que está tudo bem, tudo maravilhoso, não há mais guerra, agora todos estão bem, as alianças estão sendo feitas, armadas, tudo preparando para a manifestação do anticristo. E ele vem andando, falando, palavras mansas, palavras suaves, gestos de humildade, gestos de santidade, gestos de pureza, tudo em nome da paz, da segurança de todo mundo. Então, já está acontecendo exatamente como está escrito aqui na Bíblia. Minha amiga, meu amigo ouvinte, importante é você preservar a sua salvação, porque essa época de paz, de pretensa paz, é uma época muito ilusória, porque este é o cavaleiro do cavalo branco, o anticristo, que se prepara para a sua manifestação. Mas eu louvo e agradeço a Deus que, a partir do momento que o anticristo está para se manifestar, eu creio de todo o meu coração que antes dele se manifestar, nós seremos arrebatados. Estudo do Apocalipse. Diz assim o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. Esse vem pode ser traduzido também como vai. Na Bíblia inglesa diz assim, vem e vê. Há uma ordem, há uma imposição que parte de quem? Parte do Senhor Jesus, parte de Deus. Porque ele, o Senhor Jesus, é o único que tem autoridade para abrir esses selos. Então ele abre o selo e o segundo cavaleiro, montado num cavalo vermelho, como diz aqui no versículo 4, saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Olha só, o primeiro cavalo vem em nome da paz, o segundo já vem para tirar a paz. Quer dizer, o primeiro vem para enganar, para enfeitar o pavão, Depois, quando a pessoa estiver bem feliz, aí vem o outro para destruir o pavão, para comer o pavão. Então é o cavalo vermelho. E foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Muito bem, você verifica que não há muito o que dizer desses restantes dos cavalos, porque está na cara, só não enxerga quem não quer enxergar.
esse cavaleiro do cavalo vermelho, ele vai começar um trabalho de destruição entre as pessoas. Eu lembro que Jesus lá no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus fala da grande tribulação. Essa grande tribulação do capítulo 24 é justamente a abertura dos selos. Agora você vai entender o que o Senhor Jesus estava falando. Lembra quando Jesus falou assim, no versículo 19? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Veja, quando Jesus arrebata a igreja, quando ele ressuscita os mortos e arrebata a igreja, nesse tempo, as crianças, os inocentes também irão. Quer dizer que o mundo vai ficar sem criança. As crianças nos hospitais vão desaparecer, porque elas serão arrebatadas também. Elas estarão incluídas dentre os que vão ser salvos. Elas estão incluídas dentro da igreja, porque elas fazem parte da igreja, enquanto são crianças. Agora, veja bem, mas a humanidade segue, elas seguem o seu caminho, o seu curso. Então, depois que Jesus arrebata a igreja, que começa a abrir os selos, nesse ínterim, as mulheres estão novamente grávidas, estão reproduzindo outra vez. E o que vai acontecer? Vai nascer novas crianças. Então Jesus fala assim, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E justamente durante a tribulação. Porque nós vamos ver a fome, nós vamos ver a miséria, a sede, nós vamos ver a mortandade, como é o caso desse segundo selo. E as crianças não terão segurança. Por quê? Porque os pais não estarão seguros, porque não vai haver respeito entre as pessoas mais. Já não existe respeito. Você vê que nas grandes cidades há uma tremenda confusão, uma tremenda violência. A vida humana hoje não tem mais nenhum valor diante de bandidos que são movidos pelo tóxico. E eles matam, eles roubam como se estivessem brincando. Eles tiram a vida das pessoas como se estivessem matando uma mosca, matando uma minhoca, pisando numa barata. Há uma preocupação mundial com respeito à violência nas grandes cidades. Imagine quando esse segundo cavaleiro se manifestar, o cavalo vermelho, quando foi-lhe dado autoridade, poder para matar uns aos outros, quer dizer, para criar essa matança. E também lhe foi dada uma grande espada. O que é essa grande espada? Essa grande espada provavelmente seja armas mais cruéis, mais mortíferas que vão existir em toda a face da terra. Porque a espada não é uma arma de defesa apenas, mas é uma arma de ataque também. Então, a espada sempre quer dizer algo de ataque, algo que causa violência. Então, quando uma pessoa pega numa espada, ela tem aquela gana de usá-la, quer dizer, de criar violência. Então, foi-lhe dado uma grande espada. Para quê? Naturalmente, para haver a mortandade, para haver a Terceira Guerra Mundial, talvez, pode ser a Terceira Guerra Mundial aqui. O terceiro selo diz assim, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, aqui fala da fome. Fala da fome que vai haver. É claro, com o evento da guerra, os homens estarão preocupados com a guerra, muitos homens serão mortos, e o que vai acontecer? As fábricas não vão produzir comida. Então, já há fome hoje. Já existe uma grande preocupação das Nações Unidas com respeito à fome que existe no mundo. Muita gente não come. E diz a Bíblia que a morte pela fome é
pior do que a morte pela espada. Nós temos no caso da Bíblia, quando a cidade de Samaria, no Antigo Testamento, ela foi cercada pelos inimigos e não havia comida naquela cidade. Então, duas mulheres estavam discutindo, brigando, e quando o rei passou, uma delas gritou: "Ah, meu rei, me ajude, me salve." Aí o rei procurou saber o que estava acontecendo. Então, uma delas disse: "Olha, eu e essa mulher decidimos comer o meu filho hoje e que amanhã nós comeríamos o dela." Você vê que a fome era tão grande, e quando a fome é tão cruel, até as crianças são sacrificadas para alimentar os adultos. Quando a fome bate, minha amiga, meu amigo ouvinte, não existe educação, não existe fineza, não existe consideração, não existe amor, não existe nada, não existe respeito, não existe nada. A pessoa quer matar a sua fome, ao desespero. A fome leva as pessoas ao desespero, ao desespero. Quando ele fala aqui, dizendo uma medida de trigo por um denário, o denário era o salário de um homem por um dia. E uma medida de trigo só dava para uma pessoa, um adulto, por um dia. Quer dizer, o homem trabalhava um dia para comprar comida só para satisfazer a si próprio. É a medida para ele mesmo. Quer dizer, e a mulher? E os filhos? Como é que ficam? Quer dizer, e as pessoas que estão vivendo naquela casa? Então, a pessoa ia trabalhar, ganhar o salário para comprar uma medida de comida apenas para suprir a sua necessidade. Quer dizer, o restante da família ficava de fora. Mas se por acaso o homem desse a comida dele para a mulher e para os filhos, como é que ele ia comer? Como é que ele ia ficar de pé? Você sabe que saco vazio não fica em pé. Então ele iria ficar sem comer. E como é que ele iria trabalhar? Então não teria condições. Então a situação seria desesperadora dentro da casa. Diz assim: uma medida de trigo por um denário. E o trigo é considerado muito caro. Aqui, 3 medidas de cevada por um denário. O denário, já falei, que significa um dia de trabalho. E essas 3 medidas de cevada, a cevada era comida de animal. Mas, nesse tempo, as pessoas vão dividir, vão lutar com os animais para comer um pouco da sua comida. É o que disse Jesus lá naquela parábola do filho pródigo. O filho saiu de casa, gastou a sua riqueza, depois ele não tinha com o que comer, foi trabalhar junto aos porcos e dividia e brigava com os porcos lá por um pouquinho de comida. Imagine o sujeito brigar por um pouquinho de comida do porco, da lavagem do porco. E talvez tem muita gente hoje, agora, nesse momento, brigando com os porcos por um pouquinho de comida. É porque saiu de casa. O pai não expulsou de casa. O pai simplesmente deu ao filho aquilo que era seu direito. E o pai não pôde segurar o filho. O filho foi, gemeu, padeceu. E quando estava lá desesperado, comendo um pouquinho da lavagem do porco, ele disse: peraí, eu sou um sujeito estúpido e burro. Poxa, quantos empregados de meu pai têm o melhor? E eu fico aqui dividindo um pouquinho de comida de lavagem com os porcos. Não, eu vou ter com meu pai. E você também, minha amiga, meu amigo. Você também pode ter com seu pai. Talvez você esteja vivendo nessa situação. O Senhor Jesus está esperando por você. A partir do momento que você se volta para ele, ele vem correndo na sua direção, porque foi isso que aconteceu com esse filho pródigo. Então, essa cevada era comida de animais. Quer dizer, o sujeito ia trabalhar um dia para comprar 3 medidas de cevada. E não danifiques o azeite e o vinho. Supõe-se, acredita-se, que aqui esteja sendo falado sobre a situação dos ricos. Alguns dizem que são os ricos, que vai sempre ter aqueles ricos que vão ter o azeite e o vinho, e outros creem, que eu acredito também, que é o caso da igreja, porque o azeite representa o Espírito Santo, o vinho representa o sangue de Jesus. Bem, de qualquer forma, seja o que for, o importante é saber que nós não estaremos aqui. Isso aqui é o mais importante. Para mim, o mais importante é isso. E que você estará ou não dependendo do seu relacionamento com Deus. Então você que tem que decidir. A decisão é somente sua.